Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui. Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar. Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos ter um papo aqui sobre psicologia, sobre a profissão de psicólogo, vamos estar com um convidado aqui para falar um pouco como que é conciliar essa questão da psicologia com a fé, a profissão com a fé. Então, mais uma vez aqui comigo, a minha irmã Bruna. Meu primeiro contato com psicologia foi aos 6 meses de vida. E, para partilhar sobre isso, o nosso caminhada, a pessoa que eu conheço há um bom tempo já, Pierre, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse bate-papo. Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir mais esse papo aqui no Café Católico. Então, Pierre, a primeira coisa que eu pensei, acho que você poderia, só para, mesmo que a gente não te conhece, mas acho que a primeira coisa que eu queria te pedir para você falar, você poderia dizer só assim qual que é a tua formação e qual que tem sido a sua atuação como psicólogo no momento, né? Então, minha formação é em psicologia, eu fiz uma pós-graduação em práticas clínicas e no momento iniciei aí este ano um mestrado em educação também. Atuo na psicologia clínica, em contexto de consultório, né, atendendo pessoas. Eu trabalho também com assessoria, e essas assessorias são em algumas instituições, né? Então, uma delas é Betânia, né? Onde eu faço um caminho de consagração aí de aliança, e eu trabalho lá como profissional, em assessoria pedagógica, no processo de acolhimento das pessoas em Betânia, e também numa empresa aí católica que trabalha com comunicação, eu trabalho com gestão de pessoas, assessoria lá com eles. Então, este é o meu trabalho. Pierre, e como que surgiu na sua vida esse interesse por fazer psicologia, por entrar nessa área, assim? Como que surgiu, como que você pensou, tipo, quero fazer psicologia, quero ser um psicólogo? Como que apareceu isso na sua vida? Então, é algo muito interessante, que na verdade isso despertou na igreja, sem dúvidas. Quando eu tinha 14 anos, eu me pegava agendando horários para atender, conversar com os jovens do grupo de jovens, entendeu? Quando eu era coordenador. E depois de um tempo, eu mesmo precisei de terapia, né, aos 14 anos mesmo, porque estava passando por algumas dificuldades e tal, tive uma psicóloga que me atendeu durante o período, e depois contar com livros mesmo. Teve um livro do Augusto Cury, aos meus 17 anos, que eu li, e era O Futuro da Humanidade, um livro de ficção, e tinha um diálogo entre psiquiatra e psicólogo, né? Eu tinha um desejo muito grande de fazer medicina, mas como eu não consegui passar na época, tal, eu desisti e fui trabalhar. E trabalhei em muitos lugares, mas o caminho com a psicologia foi um namoro muito grande. Eu tentei 2 anos, né, iniciar e não consegui por falta de dinheiro. No 3º ano eu consegui, né? Então, digamos que eu decidi no 3º ano depois que eu consegui iniciar a faculdade, né, aos 21 anos. Interessante você já participou e acho uma coisa que você falou ali, que você tinha o desejo de fazer medicina, né, mas acabou desistindo, queria fazer psicologia, mas não começou de primeiro, não conseguiu já de cara por questão financeira. Mas ainda assim você não desistiu, né? Continuou trabalhando para conseguir depois, né? E eu acho isso interessante acho que para muitos jovens que nos escutam, que às vezes pode mudar um pouco aquele sonho que eles tinham de início, talvez não seja realmente daquela maneira, né? Você pensava na medicina, mas acabou indo para psicologia. E mesmo quando eu fiz a psicologia, eu fiz essa questão no 3º ano. Então, acho que um recado para várias pessoas que às vezes querem uma coisa, mas não conseguem ficar, mas... E nesse período o que acontece? É uma coisa que é importante a galera
a galera tá ligada, né? Está ligado no quê? O porquê que tu escolhe aquela faculdade, né? Veja, as duas têm muito em comum, tanto psicologia quanto medicina, porque trabalham com pessoas, né? Então, na verdade, a profissão, ela vem de encontro àquilo que você aquilo que você tem o desejo de transformar o mundo, né? Então, às vezes parece que você quer aquilo, mas na verdade não é bem aquilo, entende? Porque é a única coisa que você enxerga até então. Não que eu não seria um médico feliz, eu seria, com certeza. Mas hoje eu tenho certeza que psicologia me faz muito mais feliz também, né? Tem muito mais a ver comigo. Eu fico feliz por ter chegado até aqui. Nesse caminho de 3 anos, eu pensei em desistir da psicologia e fazer faculdade mais barata, entende? E fazer faculdade que era de acordo com o meu trabalho. Eu trabalhava na Vivo, era vendedor, e eu gostava muito, nossa, muito mesmo, muito de trabalhar lá, e tinha um desejo de crescer na empresa, só que eu ia acabar fazendo uma faculdade para crescer na empresa, não uma faculdade para ter uma profissão para minha vida, entendeu? Então acho que isso é uma coisa também que você tá ligado, né? Porque se eu tivesse feito uma faculdade apenas para conseguir uma promoção, uma hora eu ia ser a empresa e a faculdade ia ficar apenas para aquela empresa, né? Eu fiz uma escolha de uma faculdade para mim, para minha vida. Claro que naquele período eu ganhei menos, naquele período eu não tive o retorno que eu queria imediato, mas foi um investimento para longo prazo, né? Não, e as pessoas têm que entender. Muitas escolhas que a gente vai fazer, ela não tem que ser medida simplesmente pro retorno financeiro imediato, né? A gente tem que saber um pouquinho pro futuro, ver o que aquilo pode me trazer. Então, é importante. Exatamente, e eu acho que até, como você falou, ele gostava do trabalho da Vivo, acho que as pessoas também, às vezes, como você falou que gosta muito desse trabalho com pessoas, imagino que talvez até que era um dos aspectos que fazia você gostar daquele trabalho, né, também gostava muito, e as pessoas também, acho que é importante as pessoas entenderem, né, o que me atrai especificamente em alguma coisa, é o trabalho em si, ou talvez são outros aspectos que às vezes pode me levar para uma outra carreira. E daí uma coisa que eu queria, daí entrando assim, no papo de momento que você conseguiu entrar na faculdade, você entrou, né, como católico, né, eu e o Bruno que a gente conhece há tempo, acho que nós somos um grupo de jovens, tudo, e sabemos da sua caminhada, tudo, e da sua convicção na sua fé, e você entrou, né, na faculdade, e eu queria que você dissesse como que foi essa questão da vivência, como que era a questão, como que era encarar da fé, o fato de você ter fé pelos professores, pelos colegas, como que era no mundo da faculdade de psicologia, o fato de você ser um católico convicto. Certo, as pessoas sempre dizem, né, que entram para a faculdade, principalmente quando é humanas, né? E acabam deixando a fé, enfim, uma dificuldade com a fé, né? O que eu posso te dizer? Posso dizer para vocês, né? Eu, na verdade, agradeço a Deus por ter passado pela academia. E não é à toa que eu estou na academia ainda, né? Enfrentando uma nova jornada agora pela frente. Porque eu acredito que a gente se fortalece na fé. Eu não tenho medo da pergunta, eu não tenho medo da dúvida, né? Eu acho que isso me fez buscar muito. Mas teve algo que me acompanhou sempre na minha vida, é que, para mim, em todo questionamento, em toda dúvida, sempre eu tive uma certeza, e tenho ainda, de que a igreja tem uma resposta. E isso me acompanha. Porque a igreja, eu fico pensando assim, a igreja tem tanto tempo de história, é impossível que alguém não tenha se perguntado sobre isso que eu estou perguntando agora. Eu não carrego comigo um egocentrismo, sabe? De que eu penso e tenho o único pensamento da face da Terra, que ninguém pensou isso antes. Não, eu carrego comigo que alguém já pensou isso, ou pensou algo parecido a isso. Isso me faz o quê? Me faz ter uma certeza muito grande do movimento de encontrar respostas na igreja. Como concilio a fé, eu vejo que Deus me inspirou pro cuidado, né, cara? Deus me inspirou ao encontro do outro. E isso foi me conduzindo durante muito tempo. Claro que estar inserido numa comunidade nos fortalece enquanto cristãos. Ontem à noite eu estava com alguns amigos falando sobre isso. Se você não está inserido em uma comunidade, é mais difícil você enfrentar os dilemas da fé. Porque, de fato, no período de graduação,
ou até mesmo em contato com o sofrimento das pessoas, você faz questionamentos muito fortes referente à sua fé, referente à doutrina da igreja. Contudo, se você está aberto a uma comunidade, você consegue ali de alguma forma partilhar, tirar dúvidas, levar angústias, duvidar com amigos. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas têm medo de duvidar da fé, né? Não duvidar no sentido negativo, tipo, da dúvida surge uma pergunta e juntos buscam uma resposta, sabe? E isso me fortaleceu muito durante toda a minha caminhada. Graças a Deus, Deus sempre foi muito providente na minha vida, a ponto de colocar pessoas que pudessem me ajudar nessa trajetória de construção aí, de vivência da fé. É muito belo que você falou isso de sozinho, e daí eu teria que... Só eu vivi isso, ninguém nunca viveu igual, né? Partilhou, né? Justamente ter essa ideia no contrário, assim, alguém já deve ter passado por isso, pensado isso, refletido sobre isso, ou algo parecido pelo menos, e tem uma resposta. Eu acho que isso vai no sentido de algumas pessoas que às vezes eu ouço, já ouvi de alguns jovens, às vezes de partilhar isso na igreja, às vezes até parece que medo, assim, de entrar numa faculdade, alguma coisa, porque eu vou entrar numa faculdade, talvez daí vão atacar minha fé, daí medo de perder a fé, mas tu disse assim, acho que não é por ter esse medo, né, da dúvida, acho que assim como a dúvida, os positivos, às vezes a gente não entende o sentido de algumas palavras, eu acho que assim, a dúvida pode colocar numa crise, mas crise não é algo negativo, né? Crise vai dizer que é um momento que é um momento propício para ir para uma evolução, né? Então, é uma forma de você perceber a crise, né? Até essa questão de você questionar, você levantar uma dúvida em algum momento, que a gente já falou em vários programas aqui, não é errado você ter alguma dúvida, você pensar, questionar e você ir pesquisar. Por exemplo, alguma questão conflitante, às vezes, inicialmente parecer conflitante com a fé, e você ir atrás da resposta. Esse é o caminho correto. Então você não tem que... Se tem alguma coisa que às vezes o supermente vai contra a fé, ou que realmente... O que a igreja diz isso? A igreja, ela sempre dá muito suporte pra gente continuar. Eu não tenho dúvidas disso. É isso mesmo, sabe? O que eu vejo, por exemplo? O que eu vejo, por exemplo, sabe? A igreja, por exemplo, estudar filosofia há tanto tempo, né? E temos pais, mestres da filosofia da nossa história. Isso é muito rico, né? Isso é muito rico, com certeza. E na divina providência de ter pessoas do seu lado que podem te ajudar a pensar questões. É tão belo perguntar. Eu acho que nos tira de uma inércia e nos coloca em movimento e ajuda a transformar realidades. Acho muito belo isso, muito gostoso, muito legal. Essa situação, gostei, situações conflitos. Eu acredito que as crises nos movem, né? E isso é muito interessante. Só que assim, numa perspectiva da esperança. Eu sempre tenho, da esperança da fé, né? Eu tenho a esperança que eu vou encontrar a resposta. E a fé me move nesse caminho. Então, é gostoso e interessante. Claro que... E eu também agradeço a psicologia, né? Ou quem estiver estudando em tantas áreas, por nos colocar em movimento, né? Porque senão a gente fica pensando somente de uma forma. E esquece que tem tantas situações para pensar de outras formas também, né? Situações de trabalho, situações de conflito da existência humana, né? Da posição, trabalho de um cristão em situações tão delicadas, né? A Bruna aí que faz pedagogia, por exemplo, diante de como é educar hoje, diante da realidade em que estamos vivendo, como é hoje ser psicólogo frente a sofrimento de drogas, suicídio em alta, enfim, o quão legal é isso, a nossa profissão estar a serviço do reino. Eu acho isso maravilhoso e acho que isso contribui para o reino, até mesmo o José hoje, né, fazendo esse caminho belo para o sacerdócio, também já passou pela academia em engenharia, nas exatas e tudo mais, do quanto isso é belo também nós trocarmos ideia. Eu acho legal um bate-papo assim, deste formato, porque como nós cristãos precisamos nos reunir e bater mais papo, conversar mais, sabe? Porque o que eu vejo que às vezes nós, como cristãos, ficamos muito na posição de ser catequizados. Então, assim, vai eu, José e a Bruna
para um curso, para uma pregação, para uma palestra, entende? Mas, poxa, nós podemos sentar e conversar também sobre o que vivemos até hoje. E esses encontros vão nos fortalecer muito também. Desculpa, fui longe, talvez mudei o assunto, mas é porque veio essa inspiração agora. Não, mas é extremamente importante o que você falou. Até o pensamento que era São João Paulo II, que pediu para que os católicos jovens estivessem nos meios culturais, estivessem aonde a sociedade acontece. A gente não tem fechado num cantinho, né? É santificar o que a igreja fez durante todos os anos da igreja, santificar o que o mundo nos oferece, né? Então a gente tem que ir além, realmente. Não vai ser uma faculdade simplesmente que parece que vai ser fácil para minha fé, sabe? Tem que ir onde eu gosto e fazer aquilo e permanecer. E, por exemplo, um pouco também nesse sentido do diálogo, eu fui lembrando um pouquinho que há um trecho na dissertação apostólica do Papa Francisco sobre a santidade, que é Gaudet et Exsultate, que ele fala sobre gnosticismo, né, espiritual. Então ele vai falar, né, que a gente tem que cuidar com esse perigo de achar que às vezes só uma pessoa, eu tenho que ensinar todo mundo e eu tenho as respostas para tudo. E também porque às vezes existem certas situações que elas são tão complexas que eu não vou ter só uma resposta certa, assim, né? Eu vou ter vários caminhos para trabalhar com aquilo, né? Então, como citou, às vezes, de crises que a gente vive na humanidade, são coisas tão complexas que não existe uma resposta certa e simplesinha e pronto, e faz isso, vai resolver para todo mundo, vai resolver todas as coisas. Tem muitas coisas que exigem muito diálogo, muita conversa, muita troca de experiência, e como você falou, realmente assim, essa troca que enriquece, e eu concordo totalmente contigo. A gente precisa mais mudar um pouco essa cultura do um anunciando para centenas, milhares somente, que é muito importante em certos momentos, mas ir para a perspectiva do sentar num grupo ali de 4, 5 e partilharem junto, né, para um ajudar o outro, crescer o outro, e entender que cada um tem uma coisa para ensinar, para aprender, para partilhar, que vão encontrar a resposta junto, né? Não no diálogo muitas vezes vão se encontrar as respostas. E às vezes nesse diálogo construir uma pergunta juntos, né? Porque às vezes nós encontramos crises, estamos em crises, em situações de conflito, mas nenhuma pergunta nós conseguimos fazer às vezes. E às vezes aquele grupo pode sair com uma pergunta e ir ao encontro de uma resposta, né? Acho que também isso é belo. Às vezes a gente sai, nem sempre em grupo a gente sai com uma resposta, né? Às vezes em grupo a gente sai com uma pergunta e é gostoso, porque depois se reúne novamente com aquilo que cada um encontrou, ou vai juntos em busca, enfim. É belo isso também. Tem um professor meu da filosofia, ele fala mais no contexto acadêmico, mas eu acho que isso serve para essas coisas assim. Ele fala assim, que tudo começa com uma boa pergunta, né? As soluções, os problemas, não começam com uma resposta, tudo começa com uma boa pergunta, você saber formular a pergunta certa. Então, às vezes, para algumas situações, acho que começa esse sentido, né? Às vezes o que precisa é formular bem a pergunta, né? Primeiro encontrar bem a pergunta, porque daí eu consigo encontrar a resposta. Eu digo até também, às vezes, eu gosto de falar também às vezes num contexto também de vocação, assim, que às vezes alguns me perguntam a partir de vocação, eu digo que seja você pensar qual profissão eu quero fazer, ou se eu vou ter uma vocação, né, na questão matrimonial, religiosa, tudo começa com um questionamento, não começa com a resposta, né? Começa você se perguntando, né? Afinal, o que eu quero, o que eu procuro, o que vai me trazer felicidade, e ali eu vou trazendo. E eu acho que várias áreas podem nos ajudar de maneira diferente, né? Psicologia, né? Então, os cristãos entrando nos meios profissionais, eu acho que eles podem ajudar a trazer esses questionamentos que às vezes, me parece que às vezes a sociedade se perde um pouco desses questionamentos a respeito da vida, de uma questão, uma pergunta um pouco mais profunda, né? Sobre a realização humana, sobre... Sabe, José, se pararmos para olhar na pedagogia de Jesus, muitas das vezes Jesus começa com perguntas, né? E muitas vezes ele não responde, né? Ele faz a pergunta,
as pessoas não sabem responder e ele não responde, porque a pessoa precisa buscar a resposta, né? Mas isso, tipo, a gente vê. Deus sempre tem um jeito de falar muito próximo e de fazer a pessoa questionar. Ele não quer, tipo, que a pessoa venha só porque ele falou, porque ele, né? Quer que a gente descubra realmente o caminho e a verdade. Quer que a gente realmente vá pra Deus, através de uma pergunta ali, mas a gente tem que se questionar se a gente quer seguir aquilo realmente. Sim. E é um momento para cada coisa, né? Ele dá a palavra de esperança no momento, ele faz a pergunta no momento. Agora, o que eu penso assim, sabe? Nós estamos, infelizmente, num momento de produção de conteúdo, né? Eu digo assim, produção de conteúdo no caso das redes sociais e até mesmo, às vezes, em contextos religiosos, que eu vejo que uma oferta de respostas, uma entrega de respostas, de métodos de mudança de vida muito perigosas, entende? De que, você é isso por causa disso, então faça isso, né? Rotulando pessoas ou dizendo assim, usa isso, se não der certo, tenta de novo porque você fez errado, né? Então, está se oferecendo aí para as pessoas, até mesmo para o adolescente, esses jovens que estão nesse momento adentrando, né, conhecendo a igreja, enfim, mas em muitas respostas perigosas, sabe? Falam tanto que os jovens não pensam, que as pessoas não pensam, mas tem uma oferta de conteúdo perigosa. Tipo, vou pegar um exemplo aqui aleatório agora, de comida. Meu Deus, cara, como as pessoas, né, influencers, entregam, por exemplo, que você tem que seguir daquele jeito, porque comer de outra forma tá errado. Né? Não procura conhecer o estilo e a cultura onde a pessoa está inserida e construir com ela um projeto alimentar, por exemplo, que é o que um bom profissional faz, né? Mas tem correntes de alimentação, por exemplo, comer carne é horrível, comer carboidrato é horrível, entende? Tipo, uma resposta pronta, fechada para um problema dela que é muito mais complexo, por exemplo, né? Que é a questão de perder peso. E ao mesmo tempo de relacionamentos, né? Respostas muito prontas do que o homem e a mulher têm que fazer no casamento, né? Sem perguntar o que esse casal está vivendo. E eu vejo que isso causa sofrimento às vezes, né? Porque a pessoa segue esses modelos e ela não dá conta e ela se sente culpada e não entende que o modelo que foi apresentado para ela que muitas vezes está falho, né? Concordo totalmente. Tocou num ponto bem importante, assim, que eu estava pensando em tocar também, que realmente a gente vê essas soluções e é muito curioso que uma característica que eu vejo muito quem tem todas essas soluções é que é um extremo individualismo, né? É a pessoa. Se você conseguir é porque você conseguiu. Se você errou é porque você errou. Não conseguiu é porque você errou, sabe? E até mesmo até mesmo os e-mails católicos se paga isso, quando justamente, né, a gente falando da religião aqui, é justamente o contrário, é a questão da comunidade, é entender que eu preciso do outro, e muitas vezes não é só porque eu não consegui, não é porque eu fiz errado, ou porque eu não sou capaz, ou porque, né... Ou se eu consegui e fulaninho não conseguiu, eu sou melhor que fulaninho, tipo, não é? Isso também tem que ser propagado assim muito falsamente essas ideias. Ficam dando receita muito prontinha mesmo, quando o Pierre disse. Generalizam ao extremo um problema e querem dar soluções quase mágicas de como a pessoa vai resolver aquilo. É por aí, sabe, Bruna? Porque assim, claro que aqui a gente não está relativizando ao extremo as situações, porque existem valores inegociáveis, né? A gente sabe muito bem disso, que existem valores morais, ético-cristãos que são fundamentais para a vida. Agora, é a forma com que a gente apresenta e introduz isso na vida das pessoas. Vamos pensar o seguinte, para eu levar um valor moral cristão para uma mudança de vida de alguém, por que eu não posso ouvi-la?
Se quando Jesus ia ao encontro das pessoas para curá-las, Jesus perguntava para ela: o que queres que eu te faça, por exemplo? Né? Jesus sabia o que ela precisava. E às vezes nós temos esse grande problema. Nós não perguntamos como que eu posso te ajudar como cristão. Às vezes a gente já quer o quê? Fazer o quê? A gente já quer dar a resposta para o problema que ela tem, sem ao menos ouvi-la. Eu acho que esse é um caminho grande que nós precisamos fazer. Essa semana eu publiquei justamente sobre isso. Porque às vezes assim, a pessoa me fala que está com dificuldade com o filho, e eu já vou falando para ela, eu nem escuto para dela qual que é o problema dela com o filho, qual é a participação do pai, como é que ela foi educada, o que está acontecendo, para aí então a gente pensar uma proposta junto para que ela alcance a vivência desses valores da igreja. Não sei se eu me fiz entender. Isso fez entender, sim, e nesse ouvir eu fico pensando que a psicologia acaba tendo muito a ensinar nesse sentido. Você pode até corrigir, né? Tem uma visão bem de leigo nesse sentido, então... Mas, eu acho que a psicologia ela pode vir nesse sentido de ajudar nesse trabalho de ouvir, né? De ouvir, e como às vezes as pessoas elas precisam ser ouvidas pelos seus iguais, e às vezes precisam buscar, né, um profissional que também as ajude e que vá ouvir, as direcionar de uma maneira profissional, de uma maneira mais capacitada, que entra aí, por exemplo, o papel do psicólogo, né? Porque um dos motivos que a gente quis te convidar para fazer esse programa foi porque eu e a Bruna, a gente partilhava algumas vezes de como tem algumas pessoas que ainda tem um preconceito sobre a questão de você unir a psicologia com a fé, de eu buscar por exemplo, um tratamento psicológico que é necessário, como se aquilo de alguma forma fosse de alguma forma diminuir a importância da fé. E a gente sabe que não é nem um pouco isso, né? São coisas que já usar e andar juntas e caminhar juntas. E eu queria assim, eu queria entrar um pouquinho, né? Puxar ali um pouquinho para esse sentido, de como assim você já como profissional e às vezes o que você vê assim, né? Da igreja, como que você vê assim essa importância da psicologia hoje, assim no contexto, assim, às vezes no contexto da vivência da fé também, dessa resolução de problemas que muitas vezes vai precisar de tudo, né? Tanto da psicologia quanto da fé. O que eu percebo, sabe? Eu penso que essa dificuldade de integrar a espiritualidade, por exemplo, com uma necessidade em frequentar um psicólogo, um psiquiatra, não é somente da psicologia. Talvez você até estranhe o que eu vou te dizer agora, mas assim, eu vejo que é com tudo na vida. Eu tenho percebido isso, até porque a gente começou um projeto agora com alguns amigos, né, Descomplicando Sonhos, que fala sobre projeto de vida e espiritualidade. E a gente trabalha com o conceito de espiritualidade encarnada, né, e o abandono na providência de Deus. A gente percebe de uma vida descolada da fé. Então, por exemplo, a pessoa que vai no nutricionista, eu já volto para a psicologia, tá? Mas só para as pessoas entenderem que é tudo mesmo. A pessoa que vai no nutricionista, ela não entende que ela está cuidando da fé dela. Como assim? O Padre Léo, né, que é da comunidade que eu faço parte, ele fala uma coisa muito engraçada, assim. Ele falou, quer separar o corpo da alma? Então senta num formigueiro e reza. Simples assim, né? Você precisa estar num ambiente adequado, o teu corpo precisa estar bem para conseguir fazer uma oração de maior profundidade, né? Então, assim, ir a um educador físico, por exemplo, também é um ato de fé, um ato de cuidado, de fazer daquilo uma oração. Só que a gente separa, né? Isso é para mim, isso não é com Deus. E quando a gente vai para a questão da saúde mental, a gente tem um preconceito maior ainda. Porque, veja, a pessoa do corpo dela cuida ela, que ela acha, né? E daí da mente dela também cuida ela.
Aí ela não dá conta. Só que existe algumas falas, às vezes infelizes, né? Enfim, por falta talvez de formação e compreensão de algumas pessoas que transmitem a fé, de que seria a falta de fé a pessoa procurar ajuda, né? Ter depressão é falta de fé, estar ansioso é falta de fé, e não compreende como doença, né? O cérebro, ele é um órgão, né? Então ele vai ter as suas... Ele pode também sofrer algumas influências, né? E daí são tantas, né? Claro, são biológicas, são genéticas, sociais, psicológicas, tantas coisas de fato que acontecem, né? E existe a ciência aí para ajudar, né? Para contribuir nesse processo de, eu diria, de cura interior, né? De cura da pessoa, de existência humana. Então, ir a um psiquiatra, eu não acreditaria que é falta de fé. Eu acreditaria que é um ato de fé, inclusive, né? Porque estar num processo de cura é cuidar de si e cuidar das pessoas ao redor. Porque a pessoa, quando ela é resistente a um tratamento, né, seja uma pessoa que está com depressão, bipolaridade, ansiedade, enfim, tantas doenças mentais, quando ela é resistente ao tratamento, ela acaba, inclusive, adoecendo as pessoas ao redor. O pai, a mãe, o irmão, o filho, a esposa. Então, quando a pessoa entra em processo de tratamento e de cura, aliando isso à fé, sem problema nenhum, né? Inclusive pedindo para abençoar os remédios, pedindo para abençoar aquela sessão de terapia, aquilo que você descobre na sessão de terapia, leva para a direção espiritual, aquilo que é da direção espiritual, leva para a terapia, né? Sem problema nenhum. Você vai se curando e vai curando os outros. Então é um gesto de caridade você cuidar de si. Porque só quem tem alguém na família que sofre de alguma doença mental, pode ser também aí de algum sofrimento psíquico, né? Pode ser também aí dependência química, álcool, enfim, tantos outros, né? Ou às vezes nem tem um diagnóstico de alguma doença, mas enfim, tem algum comportamento, algum jeito de se relacionar que agride, que causa sofrimento. Se ela vai cuidar de si, é um gesto de caridade com o outro. E quando nós temos alguém próximo de nós que não entra em contato, né, com o seu sofrimento e com o sofrimento que causa o outro, nós sabemos o quanto é difícil, né? Então, e aí me veio isso agora. Cuidar de si, no sentido psicológico, em tantos outros sentidos, né? É um ato de caridade com o próximo. Eu digo todos mesmo. Porque, por exemplo, aquele jovem ali, vamos pegar uma idade aí, 20, 30 anos, ou 20 a 30 anos, por exemplo, que tá nem aí pra sua saúde, tem um filho de 1 ano, 2 anos, mas tá nem aí pra sua saúde, quem vai pagar o preço desse comportamento alimentar e de atendimento de atividade física, enfim, de um sono desregulado, quem vai pagar o preço disso depois é o filho. Depois de 20, 30 anos que vai ter que cuidar da saúde do pai e da mãe. Por um ato de responsabilidade de sua juventude. Então, cuidar de si é um gesto de caridade para os seus. Para mim isso é muito sério, muito mesmo. Eu até nessa questão de depressão, ansiedade, né? Eu tenho a minha experiência pessoal até de tratamento, eu levei muitos anos para entender que aquilo não era algo ruim, né? Eu comecei a fazer tratamento, assim, relatos médicos da minha mãe, eu tomava calmante já com 6 meses de idade, calmante natural. Mas eu comecei realmente terapia com 6 anos e eu fui pro psiquiatra com 11 anos. E eu levei muitos anos, minha vergonha, até minha mãe orientou que não era pra falar pras pessoas que eu fazia tratamento, então eu escondia. Então quando eu comecei, por exemplo, no grupo de jovens, mas na igreja, tudo, eu não contava pras pessoas que eu fazia esse tipo de tratamento. E foi só quando eu fui fazer uma cirurgia na coluna que eu percebi que o tratamento que eu fazia psiquiátrico não era errado, não era tipo uma fraqueza, uma falta de Deus. Porque senão uma cirurgia que eu fazia na coluna também era uma falta de Deus. E não é. Infelizmente esse preconceito existe. Eu, por exemplo, vou ao psiquiatra, também faço tratamento, né? Já
desde 2013, a primeira vez que eu fui, comecei a tomar medicamento, né? E eu sei, né, que quando eu falo para alguém assim, né, eu tomo ali o meu remédio uma vez ao dia, não é um faixa preta, e também quem precisa, tudo bem que precisa. E aí a pessoa vai tomar, né? Enfim, eu falo para alguém que eu tomo, a pessoa diz, mas como assim? Você é tão da igreja e precisa disso? Eu disse, pois é, né? Tem gente que vai na igreja e precisa tomar remédio para pressão alta, precisa tomar remédio para o rim, para diabetes, como pode, né? Mas e até essa questão da psiquiatra, eu lembro que eu não faço psiquiátrico agora, graças a Deus, estou conseguindo me curar, tudo, mas ele também, daí ele me incentivava a ter a busca religiosa também, né? E isso também é interessante, porque é algo que vai somar, não é diminuir, né? Ou fazer esse paralelo, é algo que se alia. E é isso, eu acho que não dá pra ficar separando a vida, sabe? Eu tava aprendendo isso com o Padre Vicente de Betânia esses dias, nós estávamos tendo um workshop com ele, e foi muito legal justamente isso, né? Não dá pra ficar separando. Jesus se faz carne e une tudo, né? O corpo e a alma, um ser humano que é biológico, que é social, que é psicológico, que é espiritual. Então, em que momento é só uma coisa, né? Em que momento? Por exemplo, eu posso rezar a divina providência que Deus coloque um médico, um psicólogo, que possa me ajudar e que seja da vontade dele. Por que não fazer uma oração dessa, bela e bonita, e pedir que Deus abençoe a condução dessa pessoa que está cuidando de mim? Não é verdade? É um ato de fé. E quem diz que quando eu estou num consultório, Deus não está ali? Né? E quem diz que quando eu não estou rezando, aquele remédio que eu estou tomando não está me ajudando a rezar melhor? Então, quando que está separado cada coisa? Será de fato que dá para separar? Acho que é uma pergunta muito séria que a gente tem que se fazer na vida cristã. É realmente uma pergunta que a gente tem que se fazer. É muito importante se os dois lados tiverem sempre todos os lados tiverem consciência que não vai se resolver tudo sozinho com uma coisa só, né? Então acabar com a divisão é bastante assim, né? Em todos os âmbitos da nossa vida, né? A gente coloca muito em comparação, né? Então linha só outra e esquece de olhar para o todo, né? Então precisa nutricionista para emagrecer, né? Então ela precisa emagrecer para melhorar algumas coisas. Às vezes ela precisa, às vezes vai ser o caso também, que ela vai entender que às vezes ela não consegue cuidar da saúde dela por outras questões, né? Coisa ali, às vezes ela não percebe que ela precisa do lado espiritual, do lado psicológico para resolver aquela questão biológica, né? E vice-versa. Então sempre as coisas caminham muito juntas. Isso, e é possível também. Por exemplo, quando eu atendo uma pessoa, independente da religião, né? E se ela traz um sofrimento psíquico que envolve alguma questão religiosa, eu encaminho novamente ela para a pessoa de referência dela. Por exemplo, se é um católico, eu encaminho, esse assunto você precisa trabalhar com o seu diretor espiritual. Pergunta isso para ele, trabalhe isso com ele, então. Porque a pessoa está inserida numa comunidade. E isso não é misturar fé e psicologia dentro do consultório, né? Religião e psicologia. Simplesmente a pessoa está inserida num contexto religioso, ela está em sofrimento com aquilo, né? E como ela está lá, a orientação, quem pode dar o que ela pode resolver aquele conflito, é com a pessoa de referência dela. E eu não tenho medo nenhum de encaminhar a pessoa novamente. Até mesmo porque tem padre, por exemplo, que me encaminha alguém, né? E tranquilo. Também, acho que essa troca ela é muito importante. E agora o convite é para todo mundo que escuta esse podcast, é justamente isso, né? Olhar para si e oferecer tudo para Deus. Uma vez eu falei isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, mas eu quero doar toda a minha vida para Deus. Eu disse, mas você está dando o teu resto para Ele? Porque você não dorme, então você está dando o resto, você não faz atividade física, você não se alimenta, você não tem tempo para sua família, você está dando o resto para ele só porque você faz uma missão e outra. E não estou dizendo que essa missão não é válida,
Agora, você tá dando para ele o teu cansaço, que tá maior, tá dando para ele o teu mau humor, porque tá afetando o teu psicológico, e ele te quer por inteiro. Então, deu o teu melhor para ele, né? E eu sei que dar o melhor para Jesus hoje, por exemplo, se eu dormir bem, durante o dia eu vou dar o meu melhor. Hoje eu sei que, por exemplo, quantas vezes eu falhei, né? Por exemplo, em horário de trabalho, que era para dar o meu melhor no meu trabalho, para as pessoas que eram impactadas pelo meu trabalho, eu estava fazendo alguma coisa da missão, achando que estava arrasando, né? Fazendo o máximo para Deus. E na verdade não, né? Vou dar um exemplo para vocês assim, básico assim. Enfim, o meu filho, né? O mais novo, o Vitor, conseguiu uma vaga para ele de jovem aprendiz, porque ele fez 14, conseguiu uma vaga e tal. Precisava fazer documentação. E eu precisei ir em muitos lugares, né? Órgãos públicos, órgãos não públicos, para resolver algumas situações. E eu fui depois, nossa, situação muito delicada, muita coisa para resolver, porque muita coisa mesmo. Daí eu cheguei no almoço com uns amigos assim e falei assim: como seria bom se eu tivesse encontrado um cristão em cada lugar? Eu não sei se as pessoas eram cristãs ou não, mas o comportamento não foi cristão, entenderam? Uma pessoa... Porque, por exemplo, se a pessoa tivesse me atendido bem, entendido a necessidade, a minha vida ficaria melhor. Ou seja, às vezes, trabalhar bem, atender bem a pessoa, né, aonde você está transformando vidas. Mas a pessoa entende que transformar vidas é pregando, por exemplo, ou servindo num retiro. E aí ela chega de mau humor no trabalho e lá não existe mais Deus. De fato, né, graças a Deus deu tudo certo, mas, por exemplo, vamos pensar assim, né, se não desse certo, porque eu tive que ser muito insistente. A falta do agir, do olhar cristão daquelas pessoas na minha vida, na vida do meu filho, poderia impactar dele perder uma vaga de emprego de 1 ano. E o que é 1 ano perdido numa oportunidade de emprego na vida de alguém? Né? Pode impactar muito negativamente. Por exemplo, eu falo isso porque é esse convite, estar bem, cuidar de si, fazer uma terapia, e aí digo de fato, um psicólogo, quando as pessoas dizem assim: ah, Pierre, estou te procurando como se fosse um psicólogo cristão. Eu disse: olha, não me procure só por ser cristão. Me procure também confiando no meu trabalho. Porque eu posso me dizer cristão e há 5 anos não ler nenhum artigo mais e não fazer mais nenhum curso. E aí me diz, José e Bruna, o que eu vou poder oferecer para a pessoa de diferente daquilo que ela já encontra na vida dela? Nada. É bem nesse sentido que eu me lembro que a geração do documento do Papa para os jovens, o momento ele fala sobre a preocupação com o clericalismo do povo, né? E ele vai reforçar lá que a grande missão do cristão leigo é no mundo, é transformar o mundo. É claro que às vezes a gente precisa de ajuda nas pastorais, muitos estilos de missão, fazem trabalhos muito importantes, isso é muito bonito, mas a missão primordial do cristão é transformar o mundo e passa por fazer bem o trabalho, você falou, né? Então, por exemplo, você como psicólogo está se atualizando, está lendo artigos, está sempre procurando se atualizar, né? Porque sempre tem novidades, sempre tem coisas, não basta só, né? Se for para só pelo ser cristão, né? Porque até muitas vezes, como você disse, pode estar só no nome, né? Isso mesmo. Porque o cristão está realmente na entrega. Pensa como ser psicólogo, por exemplo, falar de mim, né? E não que eu seja bom, porque, meu Deus, tem muito a melhorar. Cada vez que a gente estuda, né? Tu tá estudando agora filosofia, quanto mais a gente estuda, a gente vê o quanto a gente não sabe, né? Então, quanto mais tu estuda, mais perto de ver o quanto tem a aprender ainda você sabe que ainda tem muito, né, a aprender. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que cada vez, né, nesse ano agora começou no mestrado e uma outra especialização junto que eu vou fazer esse ano, e cada vez que eu vou com uma supervisão, ou que eu estou lendo um livro, ou estou dialogando com alguns amigos sobre os assuntos, eu sei que eu estou num gesto cristão para que quando uma pessoa chega no meu consultório, eu consiga dar melhor para ela, né? Porque eu sou responsável naquele momento por um tratamento de alguém, e não só de alguém, né? É daquela pessoa e as pessoas ao redor dela, né? E daquilo que ela pode vir impactar. E aquilo que a gente já
Antigamente eu falava assim na igreja, né? Ah, que desse grupo pode sair o futuro papa da igreja, um presidente, um prefeito, um vereador, um médico, um cozinheiro, um mecânico, enfim, né? Tantas pessoas. De fato, também, né? Através do meu trabalho, dependendo como ele for realizado, também. De que forma que essas pessoas vão impactar? Então, promover saúde mental é um gesto de responsabilidade cristã. E aí não é somente um ato de caridade, e aí eu penso que é um ato de justiça também, né? Porque se a pessoa está me pagando, ou mesmo que não pague, né, seja um atendimento social, se ela está confiando a vida dela a mim, o mínimo que eu posso ter é um ato de justiça cristã de dar o meu melhor para ela. Eu acho que uma coisa de jovens, eu me lembrei uma coisa que às vezes ouvi, falei também, que às vezes assim, às vezes que a gente tinha que, né, ter muito cuidado, muito carinho quando preparar um grupo, que às vezes podia ser a única oportunidade, por exemplo, que o jovem estava dando para um grupo de jovens. Eu acho que às vezes uma questão profissional, por exemplo, pode ser assim, por exemplo, você como psicólogo, às vezes aquele atendimento, muitas vezes aquele primeiro atendimento que você vai fazer, se você não trabalhar direito, não fizer direito, às vezes pode ser a oportunidade que a pessoa deu na fala, não, tá bom, eu vou dar essa oportunidade, porque conseguiram convencer, ela ia buscar uma ajuda, ela falou, não, tá bom, eu vou dar uma chance. E se ela vai lá e ela não é bem atendida, ela pode ali abandonar, né, tudo ali e falar, não adianta procurar tratamento, porque não me atendeu bem, e isso para outras coisas, né, então, às vezes é a chance, a oportunidade que a pessoa dá, às vezes a pessoa precisa que você faça o trabalho bem feito para ela, para que a vida dela seja transformada, para que ela não... É muito importante, realmente, como você falou, um ato de justiça, né, essa responsabilidade cristã. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. Em todas as profissões, em todas as áreas, assim. Eu penso que nós cristãos temos muito a oferecer, muito, muito a oferecer mesmo, né? E é claro que na minha área, né, de saúde mental, acredito que temos muito ainda preconceito a ser vencido. Todos os dias é muito preconceito, infelizmente, que acontece, né? Principalmente quando eu atendo jovens, dos pais desses jovens, que acham que é frescura, que não é necessário, né? Ou tem vergonha também, que é coisa pra louco, né? Ou que o meu filho tá indo e como assim não pode contar pra ninguém, porque se alguém da família descobre, vão pensar o que de mim, né? Ou não falo na paróquia ou para as pastorais porque pode se parecer fraco. Então assim, poxa, eu sou coordenador e tô passando por um problema psicológico. Como assim eu passo por um problema psicológico e estou à frente de alguém? Então eu teria que meio que deixar... Existe uns estigmas, umas crenças que são bem delicadas, né? Que nós, como cristãos, podemos desenvolver. E eu acho muito belo quando um padre, por exemplo, né, fala, passei por um processo terapêutico, estou no processo terapêutico, no seminário eu passei, não tem problema com isso, é uma oportunidade de autoconhecimento, de cura, né? Eu acho muito interessante. Então, eu penso que nos pequenos espaços que nós três aqui estamos construindo nesse momento, nós podemos construir esses espaços de transformação, de abrir as pessoas para isso. Porque, às vezes, tem uma pessoa na roda de conversa que está quieta e está sofrendo. E ela não vai por medo, por vergonha, não sabe? E, às vezes, nós falando né? Em algum momento nós falando disso, pode ser que a pessoa se abra para isso, né? A buscar uma ajuda. E nem sempre, às vezes, o tratamento de saúde mental pode ser que buscar ajuda com um psicólogo ou um psiquiatra, né? Às vezes buscar ajuda pode ser com um amigo, com uma amiga, com alguém da família, e aquilo pode ter um efeito terapêutico necessário para aquele momento da vida dela também, né? Então, assim, só digo que tem que ter muito cuidado com o que se oferece hoje com esses negócios de receita pronta, sabe? De que acorde tal horário, levante a cabeça, pense tal coisa. Eu penso que a vida é tão complexa para ter resposta tão pronta, né? Eu também concordo. Então, acho que a galera tem que dar uma olhadinha para esse conteúdo digital e pensar assim, peraí, a vida é tão complexa, a igreja, com seu magistério, tem tanta coisa, tantos anos, e a pessoa tá me falando que se eu fizer isso, tudo vai mudar. Pera, acho que tá demais. Não tá certo, né? Não tá certo mesmo. Realmente.
E acho que agora a gente pode ir se encaminhando mais pro fim aqui, pro tempo de programa. Não, mas antes de encerrando o programa, eu quero fazer uma pergunta pro Pierre, que eu vim o programa inteiro sempre com uma pergunta, que eu sei que tem uns pessoal que tem medo de psicólogo, assim, não como trabalhando, assim, não quando ele tá no consultório, mas quando tá fora do consultório. Ô, Pierre, psicólogo fica julgando as pessoas o tempo todo? Ai. O meu filho esses dias disse pra mim assim: Meu Deus, porque eu tenho um pai psicólogo? Fica entrando na minha mente toda hora. Eu falei: Não, filho. Se até o meu filho pensa isso, né? Então tu imagina os demais, assim. Deixa eu falar uma coisa bem real, assim, pra vocês. O setting terapêutico, que é o momento do consultório, né? É um outro momento, entende? Você assume uma outra postura. De fato, você está fazendo um processo de avaliação diagnóstica, você de fato está num processo de escuta, com tudo aquilo que ela está falando, está expressando, enfim, faz parte. Só que assim, nós somos de carne, entende? E saindo de lá, por exemplo, se eu for com alguns amigos comer um churrasco, eu preciso comer aquele churrasco e conversar sobre a chuva de Joinville, né, que está caindo há tanto tempo. Cara, eu só quero comer aquele churrasco, entendeu? Não cansa a mente. E eu não, e assim, ó, seria antiético da minha parte ficar primeiro que a gente não julga nem no consultório, né? Avaliando fora do consultório. Claro que se a gente entrar em algum assunto, alguma conversa, eu posso dar minha percepção daquilo que está sendo vivenciado ali agora. Mas é uma percepção normal, como você pode fazer, qualquer um pode fazer, sobre qualquer assunto. Não é porque eu sou psicólogo que eu vou estar fazendo uma percepção acertada, até porque eu não estou numa postura profissional. Então, se um psicólogo, né? Então, tipo, não tem como eu fazer. Por exemplo, ó, tu falou que pode surgir o assunto, né? Às vezes a pessoa pode perguntar alguma coisa como um conselho ali, às vezes, né? Como um amigo, né? Às vezes, né? Às dúvidas sobre alguma coisa da... Mas, né? A pessoa vai te procurar não necessariamente o PR psicólogo, né? Mas você tá procurando o PR amigo, né? Isso. Isso. E assim, claro, que eu não vou deixar de escutar e de fazer algum encaminhamento. Porém, eu não estou ali na postura de psicólogo e eu digo pra pessoa, olha, isso precisa de uma avaliação, isso é por aqui, isso é por ali, eu posso te recomendar tal livro, eu posso te recomendar tal lugar, enfim. Mas, cara, como é que eu vou tirar a profissão de mim, entendeu? Como é que eu vou tirar o meu saber de mim naquele momento? Não vou tirar. Porque para um médico também a gente pergunta, certo? Porém, contudo, entretanto, eu não consigo ficar avaliando as pessoas porque eu não tenho energia mental para isso. E segundo, se eu fizer isso, é uma postura antiética. Porque a pessoa não me deu a liberdade para isso. Certo? No consultório, certo. A pessoa, ela veio para isso. Agora, eu estou numa roda de amigos, estou em algum lugar, e eu estou querendo, como se fosse possível, né? Até porque não é possível, entende? Se eu estiver avaliando, eu posso estar sendo antiético com isso. Então fique tranquilo, só para finalizar, fica tranquilo, pode olhar no olho, pode mexer a perna, pode roer a unha, pode dar um surtinho, fica à vontade, porque você vai ver que o psicólogo também talvez ou vai comer demais, ou também vai rir demais, alguma coisa também ele vai ter de mais ou de menos, porque ele também vai ser como você. É isso aí, então. PR, então, para ir encerrando, agora um pouco na surpresa, é o seguinte. É melhor na surpresa. A gente sempre encerra o podcast dando dicas culturais. Então, pedir para que você sugira. Pode ser uma ou mais coisas, fica a seu critério. Pode ser livro, filme, série, tanto faz o que você quiser sugerir, né? A partir desse papo que a gente teve, né? Sugerir alguma coisa, né? Para aqueles que estão ouvindo. Nossa, vamos lá, de cabeça é tão difícil ficar lembrando, né? Tão rápido, mas assim, ó, tem uma música pra indicar, que eu gosto muito de indicar essa música. A música é Me Curar de Mim, da Flaira. Recomendo a todos a ouvirem, colocar ela hoje pra ouvir. Vai ser muito interessante. Essa canção, ela pode te ajudar numa reflexão, né? Onde ela fala assim, num trecho dela, não posso mudar o outro. Nós não queremos mudar o outro antes de
mudar a gente. A mudança do outro é consequência da nossa mudança. Agora, se eu não estou em processo de mudança e quero mudar o outro, eu não consigo. Eu acho que eu deixaria essa música. Deixaria uma outra dica, assim, para a vida humana, é que faça o seguinte questionamento hoje. Você tem alguém na sua vida que você consegue ser você mesmo? Tipo, se abrir completamente, desnudar a alma? Se você não tem, a probabilidade de você ter um sofrimento psíquico é muito grande. Um humano só é humano na presença de outro humano, né? Então você precisa ter alguém que você consiga ser você mesmo. Se pergunte, quem que você tem na sua vida que você consegue ser você mesmo? E tenho certeza que sua vida poderia ser muito diferente. Agora pensando em filme, pensando em série, de cabeça, não consigo lembrar algo assim interessante. Ou talvez algum livro. Mas não é obrigado a indicar nada. Assim. Livro eu tenho um. O livro que eu posso indicar para todos, e principalmente para o público cristão, que vai ajudar muito, mas assim, para todos mesmo. É O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Oi, galera. Quando o Pierre falou do nome do livro do Viktor Frankl, acredito que ele estava falando sobre o livro Em Busca de Sentido, falando sobre o sentido da vida, mas na verdade não tem um livro do Viktor Frankl com esse nome. Não sei se talvez em alguma tradução pode ter traduzido como O Sentido da Vida, mas como você acha, o nome hoje é Em Busca de Sentido, que é o livro que conta a experiência do Viktor Frankl no campo de concentração, conforme o Pierre relatou. O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, é incrível, né, para você entender um pouquinho sobre o sentido da vida, e até porque a abordagem dele psicológica é muito legal. Ele conta a experiência dele num campo de concentração, como ele encontrou o sentido da vida perdendo pessoas da sua família num campo de concentração nazista, né, e encontrar um sentido para a vida ali. Ele trabalha também um pouquinho nessa questão espiritual. Então, é um autor mega respeitado pela ciência da psicologia, e eu recomendo a todos mesmo. Para quem gosta de um Padre Fábio de Melo da vida, que eu gosto também, acho que ele tem uma leitura antropológica legal, e gosta um pouquinho mais de poesia, assim, recomendo Um Tempo de Esperas, para quem sofre de ansiedade. Uma leitura do Tempo de Esperas é muito interessante, acho que vale a pena. E deixo a música e deixo esse recado para a vida. Obrigado, Pierre. Bruna? A minha dica vai ser o livro Não Leve a Vida Tão a Sério, que me ajudou. E, nem tudo... A maioria das coisas que acontecem na sua vida, na adolescência, não é o fim do mundo. Então, respira, dá pra você fazer outra coisa. E, segundo, eu vou indicar um filme que até pode ser engraçado, mas que pra mim ajudou na questão de você não ter medo de mudar o que você está fazendo na sua vida, que é Legalmente Loira. Que ela muda completamente o que ela faz da vida. Legal. Sabe o que é legal, Bruno? É que assim, é que às vezes a gente quer um filme da psicologia, enfim, da existência humana, mas depois que você entra em contato com um processo de reflexão da existência, né, reflexão da vida, quase todo filme você consegue pensar na vida. Você falou Legalmente Loira. Por exemplo, eu assisti esses dias o filme lá, Sexy por Acidente. Não sei se já viram esse filme. Mas, assim, é uma comédia romântica, assim, Sexy por Acidente. Cara, muito interessante, né? A menina tem uma questão com o corpo dela, com a beleza, com os padrões. Enfim, não vou dar spoiler aqui, tem algo que acontece na vida dela e ela se relaciona diferente com o corpo dela. E, cara, como é legal o desenrolar do filme. Então, assim, é um filme de comédia que você dá boas risadas, entendeu? Dá pra assistir em família e, no final das contas, você faz uma baita reflexão sobre como a gente enxerga o nosso corpo. Isso, obrigado, com você deu a mesma dica aí. Realmente um pouco nesse sentido, eu concordo, e até um pouco também a proposta do podcast, que a gente tem programas que a gente fala de filmes, fala de séries aqui, assim, a gente traz uma reflexão a partir disso, né? Como a gente fez falando sobre os filmes da Pixar, fez falando sobre 3 séries, tudo aqui, já temos outros podcasts também programados sobre coisas do tipo, e realmente dá pra refletir tudo, assim, né? Ainda mais eu com a filosofia também tenho trazido muito isso. Eu vou trazer também aqui como dica o livro Espiritualidade, de Jean Paul Simard. Ele
Ele é um doutor em antropologia espiritual, né, formado em teologia, doutor em antropologia espiritual, e ele vai trabalhar no livro, assim, um livro bem curtinho, assim, ele tem umas 80 páginas, mas muito interessante, e ele vai trazer um pouco do que a gente conversou aqui nesse sentido. A gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar de doenças, de sofrimentos, tá tudo ligado, né? Então, que muitas vezes não adianta a gente só querer... às vezes a gente quer muito procurar a resposta do porquê que tal sofrimento aconteceu na vida, e às vezes ele vai trazer um pouco o lado de que às vezes não é esse o caminho que a gente tem que ter, né? É aprender com aquele sofrimento, né? Então é um livro muito bom que eu recomendo para todos. E reforço a dica do Pierre sobre o livro do Viktor Frankl, que eu já li ali também, que é um livro muito bom. Então, Pierre, obrigado aqui pela sua participação no programa, tá? Obrigado pela sua disposição. E também, talvez, fica o convite para talvez, se você também desejar retornar aqui, talvez a gente falar de outras coisas, né? Específicas, talvez. Até aproveitar também, se você quiser, né? Talvez quiser divulgar, né? Também sobre o projeto também, pode ficar à vontade aqui também. Projeto de vida, Descomplicando Sonhos, né? Sim, é só a galera entrar ali no Instagram, @ts.projeto. A gente tem um workshop aí a cada 15 dias, sempre com um convidado especial, gratuito. A gente tem conteúdo ali no próprio Instagram sobre projeto de vida, sobre educação financeira, à luz da doutrina social da Igreja e da Divina Providência. Acompanha lá que você vai ficar bem informado. Isso aí. Então, beleza, então é isso, Pierre. Muito obrigado, tá? Certo. Então, para os ouvintes do Café Católico, nos sigam lá no Instagram, @café.católico. Vocês também podem mandar e-mails pra gente aí na descrição do episódio, lá no Instagram tem o nosso e-mail também. Ajuda a divulgar o nosso podcast, né? Pode ser ouvido pelo Spotify, pelo Deezer, também no link que tem lá no Instagram, no site do Eco, que é onde nós esperamos os podcasts e outras plataformas de podcast também. Então ajude a espalhar aqui essa ideia para que a gente possa atingir mais pessoas, né? E evangelizar, que esse projeto de evangelização possa alcançar mais pessoas. Certo, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, um abraço a todos e o que precisar, estamos sempre aí. Um abraço a todos e até o próximo Café Católico. Sou a maldade em crise.